pessoal da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, quem se encontra alegre com o Senhor. Então, glorifica a Ele, com as palmas, glória a Deus. Eu quero estar iniciando. Glória a Deus, quero estar iniciando com uma oração. Logo após nós vamos estar meditando a palavra do Senhor. Amém? É um motivo de muita alegria de estarmos aqui mais uma vez, né, para adorarmos o nome do Senhor Jesus e juntamente para participar da ceia, né? Os irmãos desde já começam a meditar, né? Não fique sem cear, né? A palavra do Senhor fala: examina o homem a ti mesmo, né? E examina você mesmo, você e Deus. Se algo te acusa, peça perdão para Deus, né? Se for algo com alguém da sua casa, né? Peça perdão, mas não fique de cear, tá bom? Não fique. Glória a Deus. Então vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Eu quero cumprimentar também os irmãos que estão nos assistindo, né, pela live. Glória a Deus. Então glorifique o Senhor aí na sua casa. Glória a Deus do Senhor Jesus. Amém? Vamos adorar a Deus no só Espírito. Glória a Deus. Senhor, mais uma vez estamos reunidos na sua casa para adorar a Deus no seu nome. Quero agradecer a Ti por essa oportunidade. Poucos minutos, meu Deus, para adorar o seu nome aqui reunido com os irmãos. Oh, Pai querido, aleluia, Pai. Mas nós queremos agradecer por essa oportunidade, Senhor. Pai, agradeço a Ti pela vida, Senhor, do teu povo que está aqui nessa noite, que vieram para adorar o nosso nome, Pai. Deus, nós colocamos na Tua presença cada criança que aqui se faz presente, que o Senhor possa abençoar. Guarda por eles, Senhor. Pai, eu coloco na Tua presença, Senhor, cada irmão que ali está nos assistindo em sua casa. Pai, que o Senhor possa abençoar cada um, Senhor, cada lado neste momento deles. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos este culto, Senhor, na Tua santa presença, meu Pai. Deus, faz-nos dignos nessa noite, Pai, para participar do Teu corpo e do Teu sangue. Deus, lança em poder toda acusação do inimigo, meu Pai, contra nossas vidas, Pai. Neste momento nós nos arrependemos, Senhor, dos nossos pecados, das nossas falhas, dos pecados, meu Deus, consciente e não consciente, meu Pai. Deus, nós colocamos na Tua presença agora nossas vidas, Pai, diante do Teu altar. Repreenda todo impedimento, tudo aquilo que possa nos impedir de, meu Pai, adorar o Teu santo nome nessa noite. Assim eu quero te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor que se encontra em João capítulo 11, né? E verso 21. Glória a Deus. Diz, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressuscitar e surgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia, Deus. Agora vamos ler ali o 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, o irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Amém? Agora eu estava meditando nessa palavra. E essa palavra falou um pouco bem de preocupação. Glória a Deus. E eu meditando nessa palavra, quando Lázaro morreu, Lázaro, Marta e Maria, eles eram amigos de Jesus. Jesus era amigo de Lázaro, Marta e Maria. Para nós chamarmos uma pessoa de amigos,
falamos colega, conhecido, o vizinho. Mas quando nós falamos amigos, é porque nós temos intimidade com essa pessoa. E eu creio que João declarou aqui que Jesus era amigo de Lázaro, Marta e Maria. E quando Jesus viu ali o sofrimento das amigas, que era Marta e Maria, Jesus chorou, vendo que elas estavam tristes. Mas Jesus falando para Marta que Lázaro iria ressuscitar. Mas por que ele falou que Lázaro iria ressuscitar? E que se ela crê que ele iria ressuscitar, mas ela entendeu de outra forma, que eu sei que ele ia ressuscitar no último dia. Mas Jesus não estava dizendo dessa ressurreição. Ele falou: se creres, ainda que esteja morto, viverás. E Jesus sabia que Lázaro cria nele, cria na sua palavra. Jesus tinha convicção. E será que Jesus tem a convicção que nós cremos nele quando ele dá a sua palavra? Nós cremos, será que nós realmente cremos nele? Porque Lázaro cria em Jesus, tanto que eles eram amigos. E ele já morto 4 dias. E o interessante nessa palavra, que Lázaro morto há 4 dias, ele já cheirava mal, ele ainda conseguiu ouvir a voz de Jesus. Ele ouviu a voz. Aquele que crê, ainda que morra, viverás. Muitas vezes nós sentimos tristes, angustiados, sem força. Muitos mortos espiritualmente, mortos. Mas quando vem a palavra para ele lembra do seu Criador, ele crê naquela palavra, e ainda que ele está morto ali, nem nos importa se há meses, anos, ele ressuscita. Oh, glória, aquela pessoa que verdadeiramente crê no Senhor Jesus, até mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, ele levanta. Aparentemente, mesmo que pareça que ele esteja morto, mas ele ressuscita. E aqui eu estou falando da morte espiritual, não estou falando da morte física. Também serve, porque Jesus também ressuscita, né? Mas a palavra que eu quero te deixar para nós nessa noite é isso. Se nós cremos, ainda que nós, que aparentemente mesmo que nós estamos mortos espiritualmente, sem força para caminhar, achando que nós não vamos conseguir. Muitas vezes nós lutamos tanto, né, em algo, em atitude na nossa vida, que parece impossível de ser mudado para nós. Mas para Deus não, é só crer. Crer somente. Amém? Glória a Deus. Eu escolhi um louvor hoje para louvar ao Senhor, um louvor que todos conhecem. Hoje eu não quero, né? Escolher um louvor para me cantar sozinho, da igreja conhece. Não me deixa cantar sozinho, amém? Nós tanto tempo sem louvar a Deus na igreja, né, gente? Mas graças a Deus vai nos dar força. É com grande estudo, todo mundo conhece. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas cortinadas, o teu poder mostrando
Senhor, nós te louvamos, ó Pai, mais uma vez, agradecemos ao teu santo nome, apresentamos diante do Senhor o dízimo e a oferta alçada ao seu gasofilaço. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa abençoar a cada família representada, ó Pai, com toda sorte de bênção. Prospera o teu povo, ó Pai, guarde o teu povo. Repreende o devorador, o cortador, o migrador, ó Pai, destruidor. Tudo aquilo que impede do teu povo prosperar, ó Pai, anula, ó Pai, toda a força do mal em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa a tua igreja, nós abençoamos esse dízimo e oferta em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor, nós te louvamos pela vida do pastor Wagner, Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa usar o teu filho com graça, poder, autoridade sobre essa igreja. Fala conosco, Pai, aquilo que precisamos ouvir. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade de sondar o teu filho, Pai. Em nome de Jesus, nós o abençoamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Santo. Presença maravilhosa do Senhor. Gostoso, nós sentimos a presença. A presença de Deus, ela nos fortalece. Pode se sentar. Ela nos mantém firmes nas promessas do Senhor, sabendo que o Senhor ele está voltando. O Senhor Jesus ele está às portas. E
estava ali, eu me senti como há 15 anos atrás. Nós estávamos no culto lá embaixo e eu queria levantar para pregar, e Deus falou comigo: não estou mandando você pregar, não estou mandando você levantar, deixe que meu povo seja cheio do Espírito Santo. Glórias. O Senhor, meu amado Deus, me mostrou uma visão linda de uma botija de azeite sendo derramada em vasos. Só que quando o Senhor, o anjo, passava assim com a botija, ele pulava. Eu falava: Deus, eu não estou entendendo, o que está acontecendo, o que é isso? Aí Deus me aclarou. Ele falou: eu estou enchendo os meus sobre a terra, os meus separados. Sabe o que é? Deus me falou: olha, o vento está soprando sobre a terra. Estou usando os elementos da terra para falar com o homem. Mas Deus falou: diga ao meu povo que o vento ele não vai passar. O vento virá ventos após ventos e lutas após lutas. Aquele que estiver cheio, ele prevalecerá, mas aquele que não se encher, ele não suportará. Deus está mostrando claramente que Ele está separando os vasos na terra. Ele está separando os seus escolhidos, e nós podemos ver que nós estamos passando esse momento de tribulação na terra, mas estamos podendo ver realmente a adoração genuína, como nós voltávamos ao primeiro amor. Era difícil entrar na presença de Deus, mas no momento de tribulação se torna fácil. É Deus mostrando que nós precisamos estar mais perto dele. Amém? Agora, vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Nós estamos naqueles cultos, como diz o povo, culto de galope, né? Um culto provisório. Mas em breve nós acreditamos, né, que essa pandemia era acabando, sabemos o que está por vir. Sabes que vem por aí gripe agora de corpo, vem gripe africana, e vem umas coisas por aí, mas Deus ele tem nos guardado, e nós como cristãos, eu estava orando, Deus me deu uma palavra em Samuel 2,6, e Ele falou: eu dou a vida e eu que tiro. Então o poder da vida e da morte está na mão de Deus. Algo que nós devemos estar preparados é para a hora que o Senhor nos chamar, nós encontrar com Ele. A glória do Senhor. 1 Coríntios 11, a partir do 17. Nisso que vou dizer, não vos louvo, reunis não para melhor, senão pior. Antes de tudo, ouço que quando reunis na igreja, há entre vós divisões, em parte creio. Até importa que haja entre vós diferença, para os que têm a aprovação de Deus, se manifeste em vosso meio. Quando vos reunir no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois quando comeis, cada um se apressa a tomar sua própria ceia, assim um tem fome, o outro se embriaga. Não tendes casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos dizer? Eu não vos louvarei. Claro que não. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é entregue para vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Pois todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer ou beber, comer o pão ou beber o cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer desse pão e de beber desse cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem. Se, porém, nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se, contudo, algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunte para a condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando estiver convosco. Aleluia. Pode se assentar, né? A ceia de Coríntios é uma ceia muito bonita, muito bem explicada. É uma ceia que a gente sempre instrui. Nós somos cristãos, nós devemos participar da ceia do Senhor. A igreja, a gente sempre ensina, a ceia ela não é da igreja batista, não é da presbiteriana, não é da assembleia, ela é do Senhor. Então nós devemos examinarmos como nós estamos com Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele fala que a igreja, quando é reunia, tem que se reunir para melhor. O que ele está mostrando aqui? Que nós tenhamos que melhorar dia após dia. Nós estamos dentro da casa do Pai, nós temos que ser o testemunho vivo lá fora. Nós estamos numa época de muitos grandes más testemunhos.
coisas erradas acontecendo no Evangelho, o Evangelho sendo deturpado, líderes religiosos torcendo as palavras em uso próprio, e nós sabemos que Deus não se agrada disso, mas para isso que existem os fiéis na terra, para nós fazermos diferença, porque às vezes o ser humano, ele vê alguém fazendo algo errado, ele pensa, eu vou fazer algo errado também, porque fulano está fazendo, então nós devemos fazer a nossa parte. Já viu a história, como diz no Beija-Flor? Estava tendo um grande incêndio, o Beija-Flor ia lá molhando o biquinho na água, jogando na mata, e os outros pássaros questionavam, falando, você nunca vai conseguir apagar o fogo desse jeito. Ele falou, eu estou fazendo a minha parte. Então nós temos que aprender isso. Se nós dermos um bom testemunho de cristão, as pessoas que estiverem num testemunho errado, elas vão olhar para nós e vão almejar ser igual a nós. Vai falar, eu quero ser realmente cristão, igual aquele homem, igual aquela mulher, aquele rapaz, aquela moça. As pessoas vão almejar ser igual a nós. O nosso testemunho, ele tem que ser diferenciado. O nosso testemunho tem que mostrar que nós realmente encontramos a Deus, que nós não encontramos igreja, que nós encontramos a Deus. É diferente. A gente sempre alerta isso, encontrar a igreja é fácil, não pode tirar a placa aqui, pôr lá de fora, pôr ali na rua, é igreja, mas a igreja está reunida quando nós unimos em propósito de adoração ao Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele chamou a atenção sobre isso, que a igreja, eles reuniam lá em Corinto, mas eles tinham um mau testemunho. Eles faziam uma festa, aquela ceia, eles reuniam para a ceia do Senhor, mas aquela ceia era completa, era uma ceia, um banquete. Então as pessoas, eu lembro quando eu comecei no Evangelho, eu gostava muito de ir em célula, porque a célula tinha cafezinho, tinha bolacha, eu ia para comer, mas é uma estratégia. E eu ficava olhando, lá em casa tinha, mas por que a gente queria ir? Eu não entendi aquilo, mas eu achava gostoso ir numa célula, bater papo com as pessoas, e ali você tomar um cafezinho, você comer uma bolachinha, um pão com molho, alguma coisa, eu achava interessante. E o apóstolo Paulo, ele fala isso, estava no dia dessa ceia, aquele banquete, muitos chegavam, não esperavam, vamos abençoar, ele já chegava, já pegava, já comia, falou, calma, vocês não têm casa para comer, não, que desespero é esse? Vocês estão vindo só para comer, vocês estão preocupados só com isso? Cadê o testemunho? Nós não podemos ser igual aos outros demais. Então mostrou que a igreja tem que ser diferente. Mateus 6,24 diz que nós não podemos adorar dois senhores, nós temos que amar um e odiar o outro. Ou seja, o nosso testemunho, ele é muito importante para que as pessoas vejam que realmente nós servimos a Deus, que nós somos realmente um propósito de adorar a Deus aqui na terra, até o momento que Ele nos chamar. Então está chamando atenção para nós realmente dar um bom testemunho, não de religioso, mas de servo de Deus. João 3, você vê a história de Nicodemos, um homem conhecia todos os mandamentos, a palavra de Deus, e certo dia ele vai ter com Jesus, Jesus fala para ele, você vai ter que nascer de novo. Ele falou, o que? Eu? O conhecedor da Bíblia, o conhecedor da Torá, dos mandamentos? Ele falou, necessário é nascer de novo. O que ele está mostrando? Ele falou, olha, ele conhecia até a palavra, mas ele não conhecia o Deus da palavra, aí que é a diferença. Porque quando você conhece a Deus, a sua vida é mudada, a sua vida é transformada. Você tem um testemunho de cristão diferente. Então o apóstolo Paulo, ele dava uma dura na igreja de Coríntios, para que ela sejasse uma igreja não só simplesmente cheia do poder de Deus, mas que ela não se contaminasse. E ele falou que em parte ele crê que havia divisões lá no meio, que lá no meio tinha pessoas que não concordavam, e falou assim, eu acho até bom, que aí vai manifestar o que é de Deus e o que não é. Então ele estava mostrando que dentro daquela igreja de Corinto, quando você pega o contexto no capítulo 10, você vai ver que ele ganhou os adoradores da deusa Diana da época, e eles estavam no templo, então eles tinham um costume antigo. Nessa época, quando você pega aqui Coríntios 5, você vai ver que os pecados tinham dentro da igreja, ele falava, olha, pega esse irmão, entrega o corpo dele ao diabo para salvar a alma. Mandava nem orar, falando, esse fulano está aprontando, deixa que o diabo arrebentar ele para salvar. Olha o que ele estava ensinando. Mostrando, meu amado, que quando nós pecamos, quando nós não andamos segundo a palavra de Deus, a consequência vem na nossa vida. Aqui ele está ensinando que Deus, ele corrige. Por que Deus corrige? Nós vemos lá em Hebreus 12,6, Deus corrige e açoita aquele que ele ama. Então Deus nos ama tanto que quando nós damos uma deslizada, Deus pega e dá uma açoitada para nós voltar para o caminho. Imagina se nós vivemos nesse mundo sem luta, sem provas, sem dificuldade. Será que nós íamos ser cristãos? Nós não seríamos. Nós estaríamos tudo no oba-oba. Essas pessoas estavam dentro da igreja, mas para eles estava tudo normal. Hoje eu conheço muitas pessoas que até falam assim, eu fui para uma igreja grande, porque lá ninguém me conhece, eu não gasto carregar a Bíblia, lá eu não gasto andar igual crente, eu não gasto falar igual crente, mas eu sou crente, sou fiel a Deus, sou dizimista, eu entrego meu dízimo, minha oferta, lá na igreja eu falo até em língua. E a pessoa não tem compromisso nenhum com Deus. Então o que agrada o coração de Deus é o nosso testemunho. Nós mostrar realmente que nós temos comunhão com o corpo de Cristo, para que não precisa Deus vir nos açoitar.
Porque Nicodemos, quando ele viu aquela corretada que ele tomou necessário nascer de novo, ele ficou sem direção. Ele falou: Senhor, como é que eu vou entrar lá no ventre da minha mãe? Eu já sou grande, eu sou de idade. Jesus falou: olha, você não está entendendo nem as coisas que eu estou te falando, é físico, imagina se eu te falar das coisas espirituais. Por isso que Deus nos mostra que nós precisamos mais do que nunca o Espírito Santo de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala em Filipenses 1:8, para mim morrer é lucro, viver é Cristo. Esses dias mesmo brinquei com um rapaz lá de serviço, um diretor, né? Aliás, com a filha, né, do diretor, que ela brincou: cuidado, hein, pastor, ó o corona. Eu falei: minha filha, se eu morrer daqui meia hora eu estou lá em cima da glândula, não estou nem preocupado com morte, porque eu sei quem eu tenho crido. Eu sei que o dia que Deus determinou eu vou partir, mas antes não vai não. Hoje eu estava contando uns casos lá para a esposa da minha época de criança, né? E eu estava lembrando quando o menino fez eu comer aquelas folhas de comigo ninguém pode, que me dá um quick, né, que ele jogava na escola, antigamente esse quick, que é cor de rosa, e eu comi uma folha daquela de cansação. Aí a mãe dele chegou, estava tremendo lá no chão, morre que não morre, juntou, levou para o hospital, quase que eu morri. Deus não deixou morrer não. Depois passou uma época, minha mãe tinha deixado, eu contei aqui, né, deixou a garrafinha de cachaça lá no pé de banana, eu fui lá e tomei aquela garrafinha e fui parar no hospital, quase morri. Foi a época que a epilepsia aumentou, ficou pior. Então, meu irmão, tem hora que a morte bate. Estava vindo lá do forró lá do degraus, os caras mexeram com um rapaz que passou na rua, ele voltou, engatilhou o revólver, falou que ia me matar, e Deus tem misericórdia. Não matou. Fui assaltado no ônibus, o rapaz engatilhou o revólver, falou que ia atirar, eu andava bêbado na época, o cara meteu o revólver, falou: aqui não ia assaltar nada não, porque o bêbado faz besteira, né? O bêbado fica corajoso. E ali o cara: você quer que eu atire mesmo que você vê? Eu falei: não, pega o dinheiro e vai embora. Eu nem dei, imagina que coragem que a gente tava. Então a gente vê que a hora que Deus chamar, a gente vai mesmo. Vemos um acidente quando nós íamos para Espírito Santo, o rapaz capotou o carro e saiu lá de dentro reclamando, quebrou o braço, quebrou o carro, reclamando do carro e não morreu. Vi aqui perto da Praça de São Cristóvão, o rapaz com uma moto, com um capacete aqui no braço, passou naquele cantinho quebra-moto, desequilibrou, bateu a cabeça e morreu na hora. Aí eu vi e fui entender o que Deus estava falando comigo nas madrugadas, mostrando para mim: o poder da vida e da morte na mão de Deus. O dia que Deus nos chamar, meu amado, esteja preparado a tua casa com Deus. O apóstolo Paulo, ele deu uma dura na igreja e falou: vocês estão aqui para participar da ceia, vocês estão aqui mostrando que vocês já servem de Deus, mas eu estou vendo no meio de vós que há uns que estão assim meio lá, meio cá. Ou seja, a igreja do Senhor sobre a face da terra, ela não está fazendo o papel de igreja. Então nós temos que estar preparados para nós dar o nosso testemunho. Porque os escândalos estão em um atrás do outro, mas nós temos que fazer diferente e falar assim: não, nós somos diferentes. A igreja que eu congrego é diferente, o povo que eu congrego é diferente. Eu conheço, eu sempre, às vezes a pessoa fala assim: pastor, eu queria que o senhor me abençoasse, que eu quero ir para tal igreja. Eu falo assim: qual que é o pastor lá? Onde ele mora? O que ele faz? Você sabe quem que é? Não sei não. Eu falei: como é que você vai congregar num lugar que você não conhece seu pastor? A pior furada da vida. E eu sempre falo às pessoas: eu nunca entrarei embaixo da mão de um pastor se eu não conhecer a vida dele. Eu sei lá quem que é o pastor. Um amigo nosso foi congregar numa igreja aí, né? Aí pediu a bênção. Eu falei: não vou te abençoar, mas eu acho que você está indo uma furada. Você não conhece nem quem é a pessoa, passou 4 meses e descobriu que o pastor era das falar, né? O pastor é do que jeito? Tem menino, você sabe o que é. E aí ele voltou, ele está desviado até hoje, o presbítero está desviado, mora de pé não, não conhece. Eu falei: gente, por que acontecem essas coisas? Porque vai ser direção de Deus. Então a igreja, nós temos que aprender isso, andar segundo a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo já deu a dura aqui na igreja e falou para eles: olha, examine vocês a si mesmos. Se você se examinar, ninguém vai falar mal de você, ninguém precisa te julgar. Precisa a pessoa falar que você está fazendo coisa errada? Não. A gente sempre orienta. Um dia um rapaz me perguntou assim: pastor, eu estou numa dúvida, tal música, essa música eu posso escutar ela em casa? Que é uma música secular, mas eu posso escutar ou não? Eu falei para ele: faz o seguinte, se você puder ouvir ela na igreja, você pode ouvir na sua casa. Mas na igreja não, pastor. Não pode. Ele já tinha resposta. Você já viu aquelas pegadinhas que eles fazem com o pastor? Pastor, eu estou precisando de uma resposta aí do Senhor e tal. Sei. Aí vem com aquelas pegadinhas que você fala e fala: pastor concordou, já tem a resposta. Ele já sabe. Aquelas pessoas que fazem a pergunta, mas já tem a resposta no coração, só quer que alguém confirme. Aí tá. Às vezes a pessoa pergunta: pastor, eu estou numa dúvida, essa roupa, eu posso usar essa roupa? Meu amado, você pode usar na igreja, você pode usar na rua. É muito fácil as respostas. Porque ele está falando aqui de testemunho. Ele falou: se você julgar você mesmo, ninguém vai te julgar não. Quem é que nunca deu aquela arrumada lá assim em frente o espelho, mesmo o Espírito Santo falou assim: tá não, você tá bom não. Essa roupa sua está meio apertadinha, você está muito musculoso, essa roupa sua não está. Quem é que nunca passou por isso? O Espírito Santo fala, você fala assim: não, realmente é bem, vou trocar. E passa. Não tem como, a gente até brinca, né? A gente fala que bom quando hoje nós já estamos meio acima do peso, que ninguém quer mostrar nada, mas quando a gente é novo, está saradão, quer mostrar, né? Fala: tô saradão, vou colocar as coisas para mim, mostrar que eu sou. E aí o Espírito Santo fala: esse trem não tá bom, mas você fala: não, estou ouvindo não.
Então nós temos que dar esse bom testemunho. Hoje tem muita gente na mídia falando que é cristão. Por que se fala que é cristão? Hoje você vai fazer uma prova, se você é cristão, todo mundo sabe, aquele ali não vai colar na prova. Tem um currículo em uma empresa, você entrega lá o currículo. Hoje nos currículos estão colocando a opção na religião. Porque quando você coloca sua religião lá, cristão, evangélico, 90% da vaga já é sua. A pessoa sabe, esse cara não vai faltar de segunda-feira por causa de ressaca, porque ele é crente, ele não bebe, ele não vai ficar brigando comigo, ele não vai querer me bater, não vai querer... Eu gosto desse funcionário, vai querer contratar. Então hoje ser crente hoje é uma boa opção. Então as pessoas hoje valorizou. Então a igreja de Coríntios era o reflexo da igreja de hoje. A igreja de Coríntios ela foi se enchendo, foi ganhando aquele povo lá, os adoradores, e foi indo para dentro do templo, foi enchendo a igreja, só que ela inchou. Hoje as pessoas falam assim, nós nunca ganhamos tanto gente para a igreja, igual ultimamente, nunca ganhou, mas nunca a igreja ficou tão mal falando ultimamente, porque tem gente que chegou na igreja, mas ele nunca conheceu a Deus, ele conheceu a igreja. Você chegou na igreja, tinha gente até pendurado, aí faz igual Jesus chega e dá uma dura lá no jovem rico, fala assim, vende tudo e me segue. Ele fala, o quê? Estou fora disso aí, esse cara é doido, não consegui não. Então Jesus, a pessoa chega na igreja hoje, ele veio lá do mundão, aí a igreja está cheia, aí Jesus está na palavra falando, irmão, você tem que consertar a sua vida, põe sua vida no altar. Eu falei, epa, esse trem de igreja não está dando para mim não. Aí faz igual na época, um rapaz falou comigo, não, pastor, esse negócio eu vou lá em tal igreja que lá pode. Eu falei, irmão, se lá pode, mas a Bíblia não pode não. Então nós temos que andar dentro da palavra. Então eu posso, Jesus, amém, está dando abençoado. Lá já estourou 15 minutos. Então aqui está chamando para nós poder examinar a si próprio, nós examinar nós mesmos, para que as pessoas não venham falar mal de nós. Quem é que nunca viu aquele ditado? Crente igual fulano, até o diabo é. A gente vê direto. Lá no serviço mesmo tem como se diz, algumas pessoas que são meio cristãos, e as pessoas falam, tá doido, pastor, se fosse crente igual o senhor, tá bom, mas aquilo lá não é crente não, que é fulano, misericórdia, fala mesmo, as pessoas falam. Aí eu falo com eles, meu irmão, quem vai julgar todo mundo é Deus. Que a pergunta que você pergunta, pastor, fulano do jeito que está, ele vai morar no céu? Eu falo, meu amado, eu sei que a gente é salvo pela graça, se fosse pelas obras por nossa vida, nós estávamos no inferno, porque nós vamos para castigo danado. Mas a misericórdia de Deus é o motivo de não sermos consumidos. Então Deus tem nos alcançado com a misericórdia dele. Aí eu sempre falo, ó, quem sabe se vai para o céu ou para o inferno é só Deus. Você tem que pregar o evangelho, que dá no último minuto de vida, a pessoa arrepende, Jesus perdoa meus pecados, de coração, Deus salva ele. Então nós não sabemos quem vai e quem não vai. Nós só sabemos o processo. Se nós manter nossa vida reta com o Senhor, nós vamos morar no céu com ele. Agora, se nós ficar pelo meio do caminho, aí já não tem como. Então vamos preparar aqui para nós ministrar a ceia, pedir a funcionária né? A Paloma vai passar a entregar a ceia. Você fica sobre os pés, você vai participar da ceia. Nós estamos dando aqui propósito 40 minutos, né? Então nós já passamos um minutinho. Começou mais tarde. Glória a Deus, né? É um tempo de comunhão, nós precisamos ter essa comunhão para estarmos firmes com o Senhor, para a glória de Deus. Os irmãos que estiverem em casa aí, né? Estão assistindo a live também. Prepara já o seu suco da vide, prepara aí o pãozinho, nós vamos abençoar, você também participar. Nós sabemos que tem uns irmãos do grupo de risco, né, que não pode vir, e nós sempre orientamos, não obrigamos ninguém a vir na igreja, mas quem vem que esteja preparado. Se estiver na lista da morte, subir para o céu. Então não tenha medo, a gente sempre fala isso, né? A pessoa tem que estar preparada, né? Fala assim, o pastor falou para mim para a igreja, aí eu fui e morri, mas você está bem com Deus, você vai para o céu. Se não tiver, aí entra no grupo de risco de casa. Eu estou bem com Deus, não, pastor, não vou nem arriscar não, porque eu estou meio assim, meio lá, meio cá. Glória a Deus, né? Que bom que todos estão firmes com o Senhor e estejam cheios do Espírito Santo. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glórias. Graças te damos, ó Deus. Oh, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Exaltamos a Ti, Senhor. Graças te damos, ó Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Oh, adoramos a Ti, ó Deus. Rendemos graça a Teu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Eita glória. Glória a Deus. Amém? Todos pegaram, né? Glória a Deus. Aleluia. E tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Missionário Gilvan, pessoa, o elemento pão. Senhor, em nome de Jesus Cristo, elevemos a Deus este pão aos céus, que representa o corpo do Senhor. Pedimos nessa noite que o Senhor possa abençoar este pão, ó Deus.
Pedimos ao Senhor que possa abençoar as nossas vidas em nome de Jesus. Estamos aqui hoje, ó Deus, para poder ceiar a Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Comei todos, né? Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pediu o diácono Aguinaldo, abençoando o suco da vida. Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Também abençoar, Senhor, o suco da vida. Representou o sangue derramado na cruz. Aleluia. Oh, glória a Deus. Pressionado ao mesmo tempo é o sacrifício do Senhor. Aleluia. Aleluia. Bebem todos, né? Em nome de Jesus. Oh, glória. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Pode se assentarem, né? Glória a Deus. Deixa eu fazer aqui a prestação de conta, né? Nós temos a prestação de conta. Graças a Deus, as contas estão em dia, né? Para a glória do Senhor. Mês de abril, nós temos uma entrada de 1.725, 700 de aluguel, 150 água e luz, 100 de gasolina. Sobrou 750 no carro. No mês de maio, o aluguel, quando deu um desconto, nós caímos para 500. Né? Começamos com 750, entrou 850. Aqui no mês de maio já deu uma caída, nós tínhamos um dizimista alto, né? Que é o irmão Anselmo. Ele fica um ano em cada igreja, abençoando as igrejas que ele passa, e venceu o ano dele. Né? Então, porque tem que nos abençoou, aí o dízimo deu uma caída. 850, 1.600. 500 de aluguel, 150 água e luz, 100 de gasolina, sobrou 850. Mês de junho. Começamos com 850, entrou 840, 1.690. Saída, 500 de aluguel, 130 água e luz, 500 de teclado nós compramos, 100 de gasolina, 50 uma extensão, nós compramos limpeza e produto da ceia. Temos 410 no caixa, glória a Deus. Entramos no mês, como se diz, ainda no verde, né? Para glória a Deus. Acreditamos, né? Que a gente paga já sempre no início do mês. Graças a Deus, nós temos até o dia 15 para pagar e nós já está quase com o dinheiro do aluguel. Glória a Deus por isso. Semana nós vamos ver se arruma, né, a mesinha de som. Acreditamos que é a mesma, vamos acabar de olhar para o fogo. Nós vamos mandar arrumar também. E glória a Deus, as contas estão em dia. Agradecer os irmãos, né, por ser fiel. Que nós sabemos que o dono do imóvel não conseguia ser de graça, nós temos até de graça, né? Mas não deu jeito não. Nós só de carro de preço já ajudou. Amém? Vamos orar então, agradecer o Senhor, o visitante, né? Que Deus abençoe, da igreja do pastor Alberto, né? Vocês conhecem o presbítero Alberto, né? Que é na época, né? O pastor Alberto. Deus abençoe sua vida ricamente, amém? Glória a Deus. Vamos orar, agradecer o Senhor. Quarta-feira é live, né? Pelo Facebook, para que os irmãos que estejam em casa, né? Possam assistir, para a glória de Deus. Não estão podendo vir no culto, mas vão assistir em casa, em nome de Jesus. Eu tô achando que quarta-feira eu vou sortear uma pizza. Estou sentindo, hein? Confirmou? É de Deus. Pode ser? Eita, glória. Glória a Deus. Eu pago a Tá conta. vendo? Glória a Deus. Eu pago a Coca-Cola. Glória a Deus. Amado Deus, querido e santo, em nome de Jesus Cristo, pedimos ao Senhor que abençoe cada irmão, cada irmã. Abençoa aqueles que estão viajando, meu Pai. Abençoa aqueles que estão pelo caminho. Abençoa os irmãos que estão em casa, que não estão podendo vir no culto, que é um grupo de risco. Fortalece eles, meu Pai. Apresentamos o Brasil diante do Senhor. Pedimos ao Senhor pelo presidente, pelo deputado, senadores, governadores, prefeitos, vereadores. As lideranças, meu Pai, que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, sobre o Brasil. Abençoa a mente deles, meu Pai, que eles vão ter uma mente sã, a mente voltada para o Teu Espírito Santo. Abençoa, meu Pai, que essa enfermidade possa passar. Fortalece a Tua igreja, fortalece o Teu povo. Que nós sejamos firmes e fortes na Tua presença, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a santa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Que haja paz sobre Israel, sobre Jerusalém e sobre toda a nossa família e sobre toda a nossa liderança, sobre todo o povo sobre a face da terra. E todos digam amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia.